No caso, eu irei falar sobre a bioquímica das vitaminas. O, o discente é Adilson Rocha de Albuquerque, o componente é bioquímica. No caso, eu irei abordar sobre vitaminas e coenzimas, sendo que as vitaminas são compostos orgânicos da natureza e composição variada. No caso, elas, embora estejam necessariamente em pequenas quantidades, são essencialmente essenciais para o metabolismo dos orgânicos vivos, no caso, sendo animais, plantas e até mesmo o próprio ser humano. Sua importância bioquímica reside no fato de que muitas vitaminas originam-se pelas coenzimas, no caso sendo muitas das vezes as enzimas. Outras delas são precursores de hormônios. As necessidades vitamínicas, elas variam determinado da espécie, a idade, até mesmo das atividades em que elas acabam sendo atribuídas. No caso, sendo animais, dependendo da espécie ou do seu período de vida, sua idade e as suas práticas de atividades. Então, as vitaminas acabam sendo variadas de acordo com organismos do organismo e da espécie do próprio organismo vivo. No caso, os vegetais, fungos e micro-organismos são capazes de sintetizá-las. Já os animais, eles acabam sendo salvos algumas exceções. No caso, não possuem essa capacidade de poder sintetizá-las, pelo motivo pelo qual devem ser obtidas através dos alimentos da dieta. No caso, as próprias plantas conseguem suprir suas necessidades através da sua capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, digamos assim. Mas já os seres vivos, como os animais, o ser humano, entre outros tipos, acabam necessitando dessas vitaminas através da ingestão de alimentos que residem nas próprias. Em alguns casos, os animais obtêm algumas vitaminas através da sua parentes intestinais, no caso, sendo, é, sendo, é, flor, sendo flores bacterianas simbióticas as produzem. No caso, as próprias paredes do intestino de alguns animais acabam produzindo alguns tipos de vitaminas e no caso, casos específicos, não sendo variado para todos os casos. Algumas vitaminas elas são ingeridas de forma de provitaminas, no caso sendo devido ser ingeridas pela própria alimentação, no caso de animais superiores, sendo esses os próprios seres humanos. As vitaminas são substâncias lábeis, no caso, alterando-se facilmente por mudanças de temperatura, pH e também por armazenamento prolongado. No caso, tendo especificações necessárias para se manter, principalmente a vitamina de certos alimentos, entre outros. Classificamente, são divididos em dois grupos: hidrosolúveis, no caso sendo a tímina, riboflavina, niacina, pirodoxina, ácido bantonênico, biotina, ácido fólico, cabalômina e ácido arcóbico. E tendo a segunda parte que são as lipossolúveis, sendo as vitaminas A, D, E e K. Abaixo serão descritas algumas das vitaminas citadas, mencionando as coenzimas pelas quais são originadas. Sendo aqui a timina originada pela TP,
TPP, no caso sendo a timina porofosfato. A timina, também conhecida como vitamina BL, é composta peri- por uma primídia substituída por um componente tióxido. No caso, a gente pode ver a sua formação aqui, a estrutura química da própria timina, no caso aqui a sua estrutura com base das suas moléculas. No caso, aqui é integrado a imagem, as especificações das moléculas, de cada molécula que forma a timina, no caso tendo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cobalto. No caso, as fontes. É produzida por bactérias, levaduras e vegetais. É abundante em cereais integrais, onde se encontram na forma inativa nos animais ou ser ingeridos como alimento. Vai assim para o fígado, onde se transforma em piro, pirosfosfato de tinamina, no caso sendo TPP, que é uma forma ativa pela união de dois fosfatos. No caso, como já dito, essa vitamina ela acaba sendo encontrada tanto nas bactérias, leveduras ou os vegetais, como até mesmo nos animais ingeridos como alimentos. Já em relação à sua função, atua como coenzima de vários sistemas enzimáticos que catalisam reações de ter descarboxilização ordinativa, no caso, a qual participam do ciclo de Krebs, via das pentoses fosfatadas. E também elas têm como função, desempenham um papel fundamental no metabolismo oxidativo de glicídios e lipídios, sendo importante para a produção de energia no organismo. E também ela é fundamental para o funcionamento do cérebro, músculos e nervos, no próprio sistema central, no coração e no fígado. Então, essas são as áreas de funções e características das funções da própria timina. Em relação à carência, causa de, no caso, ela acaba causando degeneração de neurônios, manifestada por debilidade muscular, perda de reflexos, insuficiência cardíaca, edemas, falta de apetite, deste quadro sintomático é conhecido como berimere. No caso aqui temos algumas imagens da própria vitamina em relação à sua formação celular a sua formação celular e própria a sua própria etapa de cada uma das suas partículas e suas uniões. Já aqui temos riboflavina, que é precursora da FAD e da FAD e FMN. No caso, a riboflavina ou vitamina B2 faz parte de um grupo de pigmentos amarelos, denominados flavinas. Sua estrutura compreende uma base nitrogênida composta por três anéis de 6C e 2N, ligadas à ribose. No caso aqui, como na formação da anterior, também temos aqui a estrutura química da riboflavina. No caso aqui, a sua estrutura, a sua análise estrutural, bioquímica e os elementos que compõem ela. Basicamente, os mesmos elementos e moléculas
da vitamina anterior, sendo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cobalto. Já em relação às suas fontes, encontra-se amplamente distribuída na natureza, sendo produzida por bactérias, leveduras e vegetais verdes, escuros e com pigmentos amarelos, verduras e frutas. No caso, no leite e na própria gema dos ovos, em carnes e no levado da cerveja. No caso, ela acaba sendo encontrada em mais fontes do que a vitamina anterior, sendo através não só das plantas e animais, também de outros tipos orgânicos de alimentos, sendo, como já dito, a gema dos ovos, o leite, a carne e o próprio levado da cerveja. Já que em relação às suas funções, ah, atua como atua como precursora dos cofatores de flavina, no caso FMN, flavina mononucleotídeo, e a FND, no caso sendo a flavina adenina dinucleotídeo. Estes servem como coenzimas em condições de oxirredução no metabolismo energético, mas nas 50 flavoproteínas, enzimas como fatores de flavina são conhecidas. Já em relação ao FMN e o FAD, podem aceitar elétrons de substratos ou estão de coenzimas NADH, no caso sendo descrição a seguir aqui como na tabela abaixo. Aqui as estruturas bioquímicas de cada uma em relação à sua, às suas características e a sua organização básica das suas moléculas. Já em relação à carência, sua carência causa dermatites e lesões nas mucosas, sendo língua, lábios, córneas e boca. Chegando assim na a niacina faz parte da própria niacina, que faz parte do NAD+, e do NADP+. No caso, o termo niacina se refere a dois compostos: o composto do ácido nicotínico e a nicotinamida. No caso, essas vitaminas procurosas do NAD+, que no caso é o nicotinamida adenina dinucleotídeo, e do NADP+, que é o cofator de enzimas muito importantes envolvidas em reações de oxirredução no metabolismo energético. Já em relação, aqui do lado temos a estrutura química da niacina, as suas moléculas sendo basicamente as mesmas do, do, das vitaminas anteriores. Basicamente, quase todas as vitaminas possuem os mesmos elementos químicos, as mesmas moléculas, então suas estruturas acabam sendo diferentes de formatos, mas sim possuindo os mesmos tipos de moléculas em sua base, no caso sendo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cobalto. Já em relação às suas fontes, é produzida por bactérias, leveduras e vegetais que contêm pigmentos amarelos. Podem ser encontrados em alimentos obtidos por fermentação com leveduras. Os animais podem sintetizá-la a partir do aminoácido
triptofano. E por isso, boas fontes são alimentos de origem animal, como carne, leite e pescado, no caso sendo peixes. Boas fontes vegetais são amendoim e outros leguminosas. No caso, esse tipo de vitamina pode ser encontrado, como já dito, nessas fontes. Já em relação à sua função, forma parte das coenzimas NAD+, e NADP+, como já é dito, as quais atuam em processos metabólicos de glicídios e protídeos na respiração em nível celular. O NAD+, pode ser reduzido a NADH+, ao receber elétrons de forma de íons e, íons e direto. A forma oxidada do ND+, é reciclada pela transferência dos elétrons para a cadeia respiratória, enquanto a ATP é produzida. No caso, temos aqui a formação da própria vitamina em sua formação celular e suas características bioquímicas. E em relação à sua carência, a carência causa pellagra, no caso, cujos sintomas são geneticamente referidos como 3D, desmatite, diarreia e demência. Chegando assim agora no ácido panteônico, que faz parte da coenzima A. A denominação ácido panteônico é originado pelo grego pantheos, que significa por toda parte, porque esta vitamina é encontrada em diversas fontes animais e vegetais. Como já disse, essa fonte acaba sendo encontrada em diversas áreas, sendo assim sintetizada por bactérias, leveduras e vegetais verdes. Também é encontrada em vísceras como o fígado, em ovos, legumes, cogumelos, cereais em geral e até mesmo na geleia real. Aqui temos a sua formação molecular e as suas características químicas. Já em relação à sua função, forma parte da coenzima A, que atua no metabolismo de lipídios, na ativação de ácidos graxos e transporte de grupamentos ácidos, e também no ciclo de Krebs. É necessário para diversos processos metabólicos celulares, como a síntese de hormônios, a parte de colesterol, síntese e degradação de ácidos graxos, a formação de anticorpos, a biotransformação e detoxicação de substâncias tóxicas. Já em relação à sua carência, se tem dores e queixamentos nos pés, alterações nervosas e circulatórias. No caso aqui temos a estrutura química do ácido pantônico, tendo em maior quantidade o cobalto e em menor quantidade o hidrogênio. No caso, contendo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e cobalto, tendo uma crescente relação ao hidrogênio até o cobalto. Chegando assim na vitamina, que é a piridoxina, no caso origina coenzimas de enzimas transaminares.
transaminases. A vitamina B6 ou piridoxina pode ocorrer também sob duas outras formas: piridoxal e pirodoxamina, todas fisiologicamente ativas e relacionadas entre si. A estrutura básica desses compostos é um anel piridina, sendo que as três formas diferentes entre si pelo substituir pelo si entre si pelo substituinte que é de um C do anel. No caso, aqui temos as três formas, as três estruturas relacionadas à vitamina em si e em relação às suas fontes, se tem através das aves, pescado sendo os peixes, fígados e ovos, em alimentos de origem animal. A vitamina B6 ocorre principalmente como cofatores ligados a enzimas. E também pode ser encontrado na própria sintetização por vegetais e leveduras em alimentos de origem vegetal, como batata, aveia, banana, germen de trigo e encontrada como piridoxina glicosídeo, isso é, ligada à glicose. No caso, tendo aqui a sua função, que é a piroxidina pode ser fosforilada para produzir piridoxal fosfato, o PYF, sua formação ativa. Este atua como cofator de um grande número de enzimas que transferem grupos amino no metabolismo de aminoácidos, sendo assim a transferases. E também como cofator da enzima que catalisa a quebra dos glicogênios. No caso, o PYF liga-se covalentemente em um resíduo de lisina de enzimas das quais é cofator. Já em relação à sua carência, sua falta causa anemia, depressão, confusões, fadiga, alterações na pele. Chegando assim na vitamina biotina. A biotina participa da transferência de grupos carboxila. A biotina, primeiramente chamada de vitamina H, do alemão Haut, que significa pele, é um ácido monocarboxílico em uma porção cíclica. É solúvel em água e suscetível à oxidação. Aqui temos a sua formação química, que no caso a biotina possui como as demais outras vitaminas, as moléculas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono. No caso, tendo uma crescente relação a hidrogênio até o cobalto. Já em relação às suas fontes, em humanos é sintetizada por bactérias do trato intestinal. No caso, ela acaba sendo sintetizada pelas próprias bactérias do intestino e é produzida por vegetais e bactérias, também tendo alimentos de origem animal como carne, ovos, leite e fígado. Já em relação à sua função,
atua como coenzima de enzimas que transferem grupos carboxila, como já disse, no caso o menos COOH, e a função como carregador de CH2. Está envolvido em relação à reação das rotas metabólicas, como a gliconeogênese. Gliconeogênese. A biossíntese do ácido graxos de cadeia insaturada e oxidação de ácidos graxos, tendo também a própria função de necessidade para o crescimento e o bom funcionamento da pele e seus organismos anexados, no caso sendo cabelo, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, assim como para o desenvolvimento das glândulas sexuais, tendo a carência, no caso, causa desmatites, dores musculares, anemia, aumento do colesterol no sangue. Chegando agora na vitamina cobalamina, no caso sendo a cobalamina, ela está envolvida no metabolismo de aminoácidos. A colabomina ou vitamina B12 se refere ao grupo de compostos nos quais o íon cobalto está presente. Pode apresentar as formas moleculares B12A, a cinocobalamina, e também a B12B, a hidroxicobalamina, e a B12C, tendo a nitrocobalamina, dependendo do R substituinte. Aqui tendo a sua formação química, se originando também das moléculas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o cobalto e o próprio enxofre. Em relação às suas fontes, se tem a partir dos animais que obtêm graças a bactérias simbiontes do seu trato intestinal. No caso, os animais têm essa vitamina por conta das bactérias que residem no seu próprio sistema digestório. Também pode ser obtida através de carnes, ovos, leite, peixes, no caso sendo pescado. Opa, aqui. Pescado não é encontrado em vegetais nem em leveduras. Todas as vitaminas B12 sintetizada por bactérias, fungos e algas. Já em relação à sua função, atua como cofator de enzimas que catalisam, desculpa, catalisam reajan- é, re- rea- rearranjos intramoleculares de ligação C entre C, bem como metilações. Está envolvida no catabolismo de vários aminoácidos e na oxidação de ácidos graxos e na formação de metionina pela metilação da homocisteína. É necessária para a
mobilização, no caso, oxidação de lipídios e para manter a reserva energética dos músculos. Em relação à sua carência, escassez e anormalidade na formação de glóbulos vermelhos, no caso sendo a anemia perniciosa, e tendo como carência também a psicose, no caso degeneração nervosa, úlceras na língua e excessiva pigmentação nas mãos, no caso em indivíduos negros. Aqui tendo a tabela das vitaminas também já citadas, como a vitamina A, D, E, K, e também cada uma das suas funções em relação a ela, eh, sendo tanto de oxidação, formação de outras enzimas em relação a isso, e também a sua tabela embaixo, especificamente de cada uma das vitaminas já citadas. E aqui, chegando em relação à própria função da vitamina, que ela acaba. Ah, tá, tá, opa. Chegando aqui na tabela, como já dito, das vitaminas já citadas, e aqui as referências bibliográficas utilizadas nos dados e informações apresentados por aqui, e por fim as considerações finais que chegamos aqui. Por fim, encerro aqui a apresentação, agradeço pela atenção, muito obrigado.